Bom dia, deputado Tadeu Alencar, deputado Arthur Maia, colega de mesa Maria Mercedes. Aqui uma saudação especial ao deputado Vitor Lippe, que é da minha região lá, sou de São Roque, deputado de Sorocaba. Obrigado, deputado. Os demais deputados, colegas aqui presentes. Assim, em primeiro lugar, deputado Arthur Maia, deputado Tadeu, a JUF agradece muito essa abertura de espaço para que nós possamos aqui trazer um pouco da visão dos juízes federais em relação a esse tema do devedor contumaz, aqui focando especialmente nesse aspecto. A JUF tem, deputado, desde há muito, né, trabalhado nessa discussão aqui na Câmara dos Deputados mesmo. Participamos de uma comissão, de algumas audiências em que discute a remodelação da cobrança da dívida ativa. Uma das comissões que era presidida pelo deputado Paulo Teixeira, em gestões anteriores, porque, na visão dos juízes federais, esse é um tema que precisa realmente de um debate aperfeiçoado, e nós podemos trazer uma experiência, como a ministra Regina trouxe aqui, uma experiência de juíza de execução fiscal, que passou pelo Tribunal Regional Federal e agora no Superior Tribunal de Justiça, é trazer sempre a visão prática do juiz em relação a determinados aspectos na mudança legislativa. Acho que isso contribui muito para que nós possamos participar do processo legislativo, exatamente para trazer, como a ministra muito bem fez, já aqui trazer algumas críticas do ponto de vista até de técnica legislativa, porque isso certamente vai redundar num debate posteriormente no judiciário. Então, a gente apoia, agradece e enaltece esse espaço que se abre para os juízes federais, e, no caso aqui, a Associação de Juízes Federais vem aqui trazer uma visão dos juízes federais em relação a esse tema do devedor contumaz, e, de uma maneira mais ampla, o aperfeiçoamento do modelo de cobrança da dívida ativa. No caso do devedor contumaz, em particular, a JUF tem feito um debate desde 2015, deputado, com a preocupação, na medida que a atuação dos juízes federais, de alguma maneira, podem vir a contribuir para um problema de concorrência no mercado. E nós, no primeiro momento, fomos chamados a essa reflexão e fizemos alguns eventos, fizemos alguns debates, exatamente por essa lógica de que, em algumas situações, ao se judicializar determinadas cobranças da dívida ativa, acaba se provocando um desequilíbrio concorrencial, porque certas empresas ou certos contribuintes acabam, de alguma maneira, tendo uma vantagem fiscal em relação aos demais, porque obtêm uma determinada liminar, obtêm o reconhecimento a um determinado parcelamento diferenciado em relação aos demais. Então, essa é uma preocupação que nós temos presente. O juiz também tem que saber, tem que fazer essa avaliação do ponto de vista do consequencialismo, como é que as decisões judiciais vão refletir, e, nesse aspecto, como que ela vai refletir no mercado concorrencial, é um tema que preocupa a magistratura federal e preocupa a JUF em particular. Em razão disso, nós temos realizado, desde 2016, um Fórum Nacional de Concorrência e Regulação, e o objeto é exatamente esse: como que, de alguma maneira, os juízes, ao decidir matérias relativas à regulação, acabam ou podem causar ou melhorar a questão do equilíbrio concorrencial. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que no primeiro evento que nós fizemos no Rio de Janeiro, em 2016, o primeiro painel que veio refletir sobre a questão do mercado concorrencial foi exatamente a questão do devedor contumaz. E, por coincidência, foi a ministra Regina Helena que fez a abertura também daquele evento que foi realizado no Rio de Janeiro, em 2016, discutindo exatamente isso. Como é que a atuação do devedor contumaz pode vir a causar um desequilíbrio concorrencial. E essa era a preocupação, e, a partir daí, nós estamos debatendo e trazendo essa reflexão no âmbito do judiciário também e nos eventos que estamos organizando e dos quais estamos participando. Porque o que se, na verdade, se pretende aqui definir ou delimitar essa figura do devedor contumaz? Não é o devedor comum de tributos, né? Não é o devedor que passa por uma dificuldade operacional, financeira, de mercado, sazonal, e deixa de pagar os tributos em tempo e modo devido. O devedor contumaz é aquele devedor diferenciado na medida que ele usa o não pagamento de tributo como forma de obter uma vantagem competitiva em relação aos demais, desequilibrando o mercado. Então, esse é o ponto central.
nós entendemos que é importante, sim, que o Parlamento se debruce sobre isso, se regulamente de maneira adequada a figura do devedor contumaz. E, nesse aspecto, nós entendemos que ela não vai contra princípios que também são fundamentais na Constituição Federal, do que da livre concorrência, da livre iniciativa, exatamente porque essa regulação ela vai vir reforçar essa proteção ao mercado, né? A Constituição brasileira conferiu aí à iniciativa privada uma primazia nessa questão da atividade econômica. O Estado atua de maneira suplementar na atividade econômica. Então, é necessário que as normas venham no sentido de proteger o mercado concorrencial. E o devedor contumaz, por esse aspecto, e na avaliação que nós estamos fazendo, e eu vou trazer aqui algumas conclusões que esses fóruns já obtiveram e que já chegaram nesses últimos 3 anos, eles vêm nesse sentido, que o devedor contumaz acaba sendo um agente de desequilíbrio do mercado concorrencial. E, por isso, ele tem que ter um tratamento fiscal diferenciado, sim. A ministra Regina Helena trouxe algumas preocupações aqui, e ela tem razão. Eu acho que algumas coisas em relação à cobrança da dívida ativa já melhoraram dos últimos anos. O deputado Tadeu aqui é da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu fui juiz, hoje sou juiz de uma vara civil, mas eu já atuei durante mais de 5 anos numa vara de execução fiscal. E nós percebíamos, como a ministra relatou aqui da experiência dela de juíza de execução fiscal no passado, nós percebíamos, deputado, ali que, na verdade, para a Fazenda Pública, para a União, não havia uma diferença de atuação, de gestão em relação à cobrança da dívida ativa. Eu era juiz de uma execução fiscal e recebia uma inicial de uma cobrança de uma dívida de 100 milhões de reais, como recebia uma inicial de uma cobrança de 5 mil reais. Eram protocoladas em lote e não eram diferenciadas. E o juiz ia despachar as iniciais e, numa pilha de 40 mil execuções fiscais, tinha uma lá de 40 milhões e outra de 10 mil reais. Não fazia sentido que a Fazenda desse um tratamento igual a situações completamente diferenciadas. Isso aqui eu faço um reconhecimento. Houve, a partir de 2016, uma melhora qualitativa na gestão da cobrança da dívida ativa pela PFN, a partir da portaria 39616, em que se estabeleceram critérios objetivos de cobrança da dívida ativa, priorizando aqueles devedores ou aquelas dívidas superiores a R$1 milhão, e passou-se a ajuizar a execução a partir de créditos selecionados e a partir de uma perspectiva de cobrança efetiva do crédito. Isso deu uma nova dimensão e uma nova conformação aos processos na execução fiscal. Então, houve, de fato, uma melhora nesse sentido de se aperfeiçoar o modelo de cobrança da dívida ativa. Isso tem sido feito nos últimos eventos que nós temos realizado no âmbito da JUF, um específico, que é o Fórum de Execução Fiscal. Nós temos tido esse feedback positivo da Fazenda Nacional, da PFN, que está, sim, fazendo um trabalho diferenciado, de inteligência, inclusive artificial, de detecção, para exercer essa cobrança de uma maneira mais adequada. Mas ainda acho que há um caminho ainda a melhorar. Uma dificuldade que nós, juízes, sentimos, e aqui também eu trago essa questão para reflexão, às vezes, e aqui eu vocalizo o que muitos juízes têm dito aí nos eventos dos quais eu tenho participado. Nós ainda sentimos uma grande dificuldade de relação, o que é, por si só, uma coisa que não se explica, entre o advogado público e o cliente, que ali específico é a Receita Federal. Porque a Receita Federal constitui o crédito, aqui eu falo no âmbito da União, obviamente, e a PFN, o procurador, é que vai fazer, que é o advogado que vai, de alguma maneira, representar aquele credor no âmbito judicial. E nem sempre esse diálogo se dá de maneira muito adequada e, por vezes, o juiz é chamado para, de alguma maneira, fazer ali a intermediação, quando isso já deveria chegar ao judiciário de uma maneira muito mais pactuada. Né? Não faz sentido que o judiciário tenha que, de alguma maneira, intervir para... Né? A PFN precisa de algum documento,
ela pede para que o judiciário intime a Receita, para que a Receita forneça, deixa pela... É a mesma coisa numa relação privada que o advogado fala, intime o meu cliente porque eu preciso de um documento que ele não quer me fornecer. É claro, não estou falando aqui de crédito público, mas isso é um dado que tem que ser aperfeiçoado, que tem mudado, mas que durante muito tempo foi tratado de maneira corriqueira e traz esse reflexo que a doutora Maria trouxe, né? As várias execuções fiscais completamente inviabilizadas, né? Onde há ali, na verdade, um montante a ser cobrado e que não se traduz numa liquidez porque não há meios adequados de cobrança e aqueles créditos, de alguma maneira, com o tempo, vão se tornando completamente podres, né? E não são mais recuperáveis. Então, nós temos aí um total de dívida ativa superior a 1,5 trilhões, ou mais de débitos tributários inscritos, dos quais se arrecada pouco mais de 1,5%, 2% por ano. Então, é necessário uma reformulação desse modelo. Nesse aspecto, eu acho que esse primeiro corte, né? Ou seja, vamos identificar exatamente quem são os devedores responsáveis pela maior parte da dívida. E, a partir daí, vamos fazer um tratamento diferenciado em relação à cobrança desse crédito fiscal. Volto a dizer, não se pode dar o mesmo tratamento na cobrança de um crédito de 100 milhões de reais que se dá o tratamento, a energia que se despende numa cobrança de uma dívida de 10 mil reais, né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu trouxe aqui, deputado, uma nota técnica, não trouxe slide, mas vou fazer aqui, passar as mãos da comissão esse documento. E aqui alguns dados importantes que a própria Procuradoria disponibiliza, né? De um total de 2,2 trilhões de créditos tributários, né, de dívida que nós temos a receber, nós temos 4,6 milhões de contribuintes, que devem aí um valor aproximado de 2,2 trilhões. Só que desse montante, se nós pegarmos 1,4 trilhões, são apenas 16 mil grandes devedores. Ou seja, 64% desse crédito tributário ele está concentrado em 16 mil devedores. Então, é a partir daí que nós vamos ter que ter algum tratamento, alguma lógica diferenciada. Não adianta você pretender cobrar 4,6 milhões de pessoas quando 16 mil reúnem, né? E aqui, veja, aqui nós estamos falando de cobrança de dívida, não é de dívida nem necessariamente escrita, pode ser dívida que esteja sob discussão judicial, com crédito tributário atividade suspensa. Não é isso. Não estou aqui dizendo que os 16 mil devedores não estão inadimplentes ou são devedores contumazes. Não é isso. Mas são aquelas empresas, aqueles grandes devedores que reúnem a principal fatia desse passivo, né? Um outro dado importante aqui, eu também vou simplificar a minha manifestação em alguns pontos, para não ser repetitivo, principalmente em relação ao que a ministra já trouxe. O estoque da dívida ativa, que é um outro detalhe importante, e trazer aqui para a Câmara dos Deputados também essa reflexão. De um total que nós temos aqui entre dívidas previdenciárias e dívidas não previdenciárias, 22% desse estoque é de dívida previdenciária, o equivalente a 491 bilhões de reais. Então, esse é outro ponto que nós trazemos à reflexão num momento como esse, que também se discute a reforma previdenciária. Deputado Tadeu, que nós debatemos muito aí nesse primeiro semestre aqui na Câmara dos Deputados, a reforma previdenciária. A JUF nunca se colocou de maneira contrária à reforma previdenciária, né? Sempre entendemos a necessidade da reformulação do modelo de previdência no Brasil, pelos diversos fatores que todos sabemos. O que nós defendíamos é a necessidade de alguns ajustes, alguns temas que ainda estão sendo debatidos no Senado. Mas esse é um detalhe importante. Há aí um crédito tributário de natureza previdenciária a ser cobrado, a ser recebido no montante de 490 bilhões, que é praticamente a metade da economia que se pretende conseguir aí com a reforma no prazo de 10 anos. Então, é importante esse aspecto do crédito, até porque dentro daquilo que a colega Maria Mercedes falou, nós temos o outro lado, né? Se o poder público não arrecada, não recebe os créditos públicos, ele vai gerar a contumácia pelo outro lado como pagador, né? Sem entrar aí em questões pontuais, mas isso é o reflexo natural. Acaba se vivendo ali um grande faz de conta, né? Eu finjo que pago aqui, você finge que paga lá, e a verdade, as coisas não se resolvem. Então, nós precisamos ter esse debate sério, no sentido de definir essas prioridades e também as consequências para o lado do poder público quando é devedor, né?
Então, chamo a atenção para esses dois aspectos. E trago de uma maneira geral, deputado Tadeu, o apoio da associação, da visão dos juízes federais, para a regulamentação dessa matéria. Eu vou trazer aqui algumas considerações que foram colocadas nos últimos fóruns, né? Quando os fóruns dos juízes federais ocorrem, nós normalmente deliberamos e editamos enunciados, que seriam, na verdade, uma conclusão, a visão dos juízes federais sobre determinado ponto da matéria. E aqui, em relação ao devedor contumaz, especificamente, o enunciado número 4, que foi feito no primeiro FONAC, que foi feito no Rio de Janeiro, em 2016. No caso dos devedores contumazes, não são aplicáveis as súmulas 70, 323 e 547 do STF. O que são essas súmulas? Há uma grande discussão em relação às chamadas sanções políticas, né? O Supremo Tribunal Federal impede que sejam adotadas as chamadas sanções políticas contra os devedores, exatamente para quê? Para não se criar uma restrição de mercado, para não se proibir a livre concorrência, para não se viabilizar a atividade empresarial. Mas, na nossa visão, o devedor contumaz, ele tem que ter, sim, um tratamento diferenciado, e essa situação peculiar que ele ocupa dentro desse contexto concorrencial torna diferente essa questão da sanção política. Não teria para o devedor contumaz esse impedimento. É um tema ainda que o Supremo, de uma certa maneira, ainda vai debater, mas nós entendemos que a regulamentação desse tema por um projeto de lei específico vem trazer uma maior segurança jurídica. Até porque o projeto de lei, como a ministra Regina Helena já apontou, ele traz critérios objetivos em relação ao que seria o devedor contumaz, né? E ela falou aqui de um ponto que é técnico, né, que vai se considerar o devedor contumaz aqueles que tiverem uma dívida superior a 15 milhões de reais, né? E esse 15 milhões de reais, ele não tem aí ele tem uma explicação, não é um número aleatório, né? O que nós temos aqui por dados da própria PFN? Do total de 1,4 trilhões, que são devidos por 16 mil devedores, são consideradas pessoas físicas, jurídicas, cujo débito considerado seja superior a 15 milhões de reais. Então, quando se considera esse universo de 16 mil devedores pela PFN, já se considerou essa dívida de 15 milhões de reais. Então, o projeto está dentro desse contexto e é explicável esse número. Não é um número mágico, é um número que foi obtido aí a partir de uma realidade em relação ao perfil dos devedores. Então, nós entendemos que é importante, sim, essa delimitação, essa atuação diferenciada, exatamente porque ele vem no sentido de proteger também um valor constitucional, que é o quê? A livre concorrência. Então, esse é um aspecto importante que nós entendemos na regulamentação. A ministra Regina Helena trouxe uma preocupação aqui em relação à questão dos benefícios fiscais ou de alguma maneira, a regulamentação ser muito dura em relação a alguns pontos. E trouxe uma preocupação em relação ao parcelamento, que é, aqui na visão dela, e é uma discussão que certamente pode vir bater às portas do judiciário, né? A exclusão do devedor contumaz, ou a proibição de que o devedor contumaz adira ou se valha de parcelamentos tributários, se essa medida é ou não adequada. Na nossa visão, é uma medida importante no combate ao devedor contumaz, sim. Porque o parcelamento tributário, o chamado refis, acabou sendo hoje também um grande problema do ponto de vista, inclusive, arrecadatório, né? Porque, nos últimos anos, isso, de alguma maneira, melhorou um pouco essa expectativa. Mas havia, dentro de um contexto aí histórico dos últimos 10 anos, aquela certeza de que a União, precisando fazer caixa, ao final de um determinado período, abriria um crédito, um parcelamento, né, o FX, a União, os Estados, entes federativos como um todo, né? Então, isso faz com que aquelas empresas que vão pagar ou que poderiam pagar os tributos dentro de um critério legal, optem por exatamente isso, deixar de pagar para que, ao final de um determinado período, se valham no benefício fiscal.
Porque aquelas empresas que contribuírem, que adimplirem suas obrigações de maneira nos termos adequados, elas vão ficar em desvantagem em relação àqueles que não estiverem cumprindo. Então, esse é um ponto que, no caso do devedor contumaz, ele ganha maior relevância ainda. Porque qual que é a lógica do devedor contumaz, né, dentro desse contexto que nós estamos debatendo? É aquela empresa que vai ter, no não pagamento da dívida tributária, um meio de ganhar uma vantagem competitiva. Então, ela declara o tributo, mas ela não paga o tributo. Ela não está sonegando, porque ela não está, inclusive, cometendo crime do ponto de vista fiscal. Ela cumpre as obrigações tributárias acessórias, ela declara o tributo, mas, ao final, ela não paga, porque ela vai trabalhar ali com uma espécie de planejamento tributário, ganhando um tempo, se valendo daquele valor que ela traz para a sua própria atividade, que permite com que ela pratique preços competitivos em relação aos demais concorrentes que estão adimplindo as obrigações tributárias, e, no final, ela vai ter a possibilidade de renegociar esse débito por mais 10, 15, 20 anos, e isso de uma maneira interminável. Então, é uma lógica que deve e precisa ter uma barreira, porque se essa lógica não se romper, esse vira um sistema inadministrável. Então, no caso do devedor contumaz, muito embora isso possa vir a acarretar uma grande discussão, nós, e aqui a JUF, tem entendido que é importante, sim, que para o devedor contumaz haja essa restrição ao parcelamento. Exatamente por quê? Porque ele tem que ter um tratamento diferenciado em relação aos demais devedores. Essa é uma recomendação que também foi adotada no primeiro fórum que nós fizemos, no Fórum Nacional de Regulação e Concorrência, a recomendação número 6, no sentido que os programas de parcelamento não podem acobertar ou incentivar o devedor contumaz. Então, de uma maneira geral, deputado Tadeu Alencar, deputado Arthur Maia, aqui a JUF entende que é importante essas críticas pontuais que a ministra Regina Helena trouxe do ponto de vista técnico. A ministra Regina Helena, além de ser ministra do STJ que julga essa matéria, era uma grande doutrinadora de direito tributário, professora da PUC. Então, essa visão técnica dela é muito importante para que o projeto seja aperfeiçoado. E nós, de uma maneira geral, entendemos que o projeto é adequado exatamente porque ele vai tratar de maneira diferenciada esse devedor que precisa ter um tratamento diferenciado exatamente para preservar um outro valor jurídico importante, que é a livre concorrência no mercado e a livre iniciativa. Apenas para concluir, nós trouxemos aqui 2 pontos que, no sentir, pode gerar alguma dúvida também do ponto de vista do debate, de aperfeiçoamento do modelo, que é a questão da legitimidade da Fazenda Pública em pedir falência, do caso do devedor contumaz. Aqui há um posicionamento histórico aí do próprio Superior Tribunal de Justiça e da própria Justiça Federal, né, um enunciado número 56 da primeira jornada do Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal traz essa reflexão, entendendo que a Fazenda Pública não tem legitimidade nem interesse de agir para requerer falência do devedor empresário. Exatamente porque o Estado tem que ter uma relação diferente em relação ao empresário e a possibilidade de pedir falência, ela vai contra a lógica do próprio Estado como credor, né? Então, essa é uma preocupação que tem que se trazer em relação ao projeto, porque isso certamente vai gerar algum outro debate. E um outro ponto, também já finalizando, é a questão que o projeto de lei prevê, no artigo 7º, que altera a Lei 6.830, que passa a dizer que compete ao juiz da execução fiscal determinar a constrição e alienação de bens do devedor em recuperação judicial, que essa é uma outra discussão que também estabelece, como uma determinada empresa está em recuperação judicial, se o juízo da recuperação judicial é que vai, de alguma maneira, determinar os procedimentos em relação àqueles bens do devedor fiscal, ou que se vai caber, no caso que o projeto propõe, que caiba ao juiz da execução fiscal. Isso pode trazer algum tipo de preocupação em relação à administração ou à manutenção da atividade empresarial, porque é o juiz da recuperação que vai ter a visão global e poder saber como administrar aquele passivo para poder viabilizar a manutenção da empresa. Então, aqui é uma preocupação que também nós temos, que se o projeto trouxer essa alteração, ela pode trazer, além do problema de uma discussão do ponto de vista de entendimento, essa maior preocupação em relação ao sentido de preservação da empresa.
De uma maneira geral, deputado Tadeu, deputado Arthur Maia, eram essas as observações que a JUF gostaria de trazer. Eu vou entregar aqui por escrito essa manifestação, no sentido de que é importante, sim, essa reformulação do modelo da cobrança da dívida ativa como um todo, e, no particular, do modelo de cobrança da dívida ativa em relação ao devedor contumaz. Mas trazendo essa preocupação, esse enfoque. Não se pretende aqui, muito pelo contrário, trazer uma trava ou, de alguma maneira, uma dificuldade para a atividade empresarial. É exatamente ao contrário. É por trazer algum tipo de mecanismo, algum tipo de marco regulatório que vá exatamente privilegiar e proteger a atividade empresarial que é feita de maneira lícita, porque o devedor contumaz acaba sendo um agente de desequilíbrio no mercado, né? E o que isso pode acarretar no meio tempo? É exatamente o quê? Que outras empresas passem a usar dessa mesma forma de atuação, o que acabe, de alguma maneira, indo para a informalidade, né? O que, ao fim e ao cabo, vai acabar vindo em prejuízo ao próprio erário público, que vai deixar de arrecadar de maneira regular os tributos incidentes sobre as operações aí na atividade empresarial. Então, mais uma vez, assim, cumprimento aqui a comissão, nos colocamos à disposição para contribuir para esse debate, e essa reflexão é importante, porque e só concluindo dentro do que a própria doutora Maria Mercedes falou, nós precisamos ter essa preocupação ao Estado, né? Também, quando é devedor, ele precisa ter, de alguma maneira, a responsabilidade, porque há o outro lado do balcão. Mas essa matéria do devedor contumaz está diretamente relacionado a essa incapacidade do Estado de saldar as suas obrigações, esse grande déficit, esse grande problema fiscal que nós vivemos hoje, e estamos todos aqui debatendo não só a reforma previdenciária, a reforma tributária, que também está na agenda, né, a reforma administrativa. São reformas necessárias para que a gente possa ter aí um país que, ao mesmo tempo que privilegia a atividade da livre iniciativa, também possa contribuir com o outro lado, que é a prestação dos serviços públicos para os quais o Estado existe. Essa é a própria noção ou necessidade do Estado. O Estado também tem que ter condições para prestar os seus serviços. Então, agradeço mais uma vez, deputado.